Uma vez aqui reunidos para aprendermos um pouco mais, entendermos um pouco mais da palavra de Deus e daquilo que Deus faz por nós. O texto que hoje vai servir de base, né, para a nossa meditação está lá em Jó 38, versículo 11. Lá está escrito assim, Deus falando: quando eu lhe ordenei, até aqui virás e não mais adiante. E aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Trazendo, né, para as nossas experiências, muitos de nós, devido aí às mais variadas circunstâncias, estamos passando ou passamos, né, por momentos difíceis nas nossas vidas. Seja no aspecto saúde, finanças, família, relacionamentos, trabalho. E nessa situação, e muitas vezes, né, ficamos tão perplexos com aquilo que está ou nos acontece, que acabamos até por questionar a nossa fé e até mesmo questionar a Deus. Eu sei que a frustração, quando estamos nessa situação, nos leva a enxergar tudo pela ótica da derrota e do pessimismo. E isso nos faz o quê? Faz perder a esperança de que algo ainda pode mudar. Nós acabamos, né, por achar que o inimigo prevaleceu na nossa vida e que ele está no controle. E esse momento, então, nos deixa, né, até numa dúvida a respeito do amor de Deus. Será que nós chegamos a duvidar do amor e do cuidado de Deus sobre nossas vidas? Tal qual aconteceu ali com os discípulos, né? Num episódio em que eles estavam junto com Jesus no barco, atravessando ali o mar da Galileia, e aí, quando eles estavam no meio do mar, Jesus estava dormindo, né, abrigado ali, e descansando e dormindo, e aí vem uma tempestade muito grande e assola, né? E o barco começa a sofrer os efeitos da tempestade. E aí, quando a água começou a entrar no barco, a gente vê pelo texto que a fé dos discípulos fica abalada. E eles chamam a Jesus e no mesmo quando ele chama, eles acabam acusando. Eles assim, em Marcos 4:38, mestre, não te importa que pereçamos? Dúvida, né? A fé deles ficou abalada. Eles andavam com Jesus, ouviam diretamente, ou bebiam da fonte a sua palavra, mas naquele momento de aflição, a fé deles ficou abalada. Tanto que eles acusaram Jesus. Talvez, né, a sua experiência, ou a experiência daqueles que estão passando por momentos aí difíceis, seja semelhante à dos discípulos. E pode até dizer assim, você fala, as palavras que estão escritas na Bíblia são lindas, né? Mas na prática é diferente. Na minha vida as coisas vão tão longe que eu perco a fé. Se Deus agisse logo, seria ótimo, mas na minha vida as coisas só estão piorando, o mal está se agravando. Talvez seja esse o pensamento, né, recorrente. Isso acontece porque
nós nos esquecemos ou então não compreendemos uma verdade tremenda e maravilhosa, que é Deus e tão somente Deus quem está no controle de tudo, mesmo nos menores detalhes. Deus cuida e determina a nossa vida, mesmo quando não entendemos a situação ou crises que podemos estar atravessando. A maravilhosa verdade de Deus é aquilo que nós lemos lá em cima: até aqui virás e não mais adiante. A água poderia entrar no barco, mas não o afundaria, porque Deus está no controle. Quando nós lemos sobre Jó, né, tudo o que ele passou, todas as provações, todos os seus questionamentos com Deus, no final do seu livro, lá em Jó 42, 2, ele diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Essa foi a lição que Jó aprendeu, uma das lições. E nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Muitas vezes, né, na nossa vida, é igual a história, né, do caminho, a trilha no interior aí, que tinha um caminho e tinha diversas casas com cães de guarda na corrente. E as pessoas tinham, às vezes, medo de passar por ali, por causa dos cães, embora eles estivessem na corrente. O nosso problema, né, como exemplo, é que nós vemos os cães, mas não vemos as correntes que determinam a área de alcance dos cães. E a nossa tendência é sempre de superestimar a ação do inimigo. E acabamos, né, incorrendo no mesmo erro dos espiões israelitas, quando Moisés os mandou, né, os 12 príncipes, para irem olhar a terra que Deus havia dado a eles. E, de fato, eles foram e voltaram e disseram, né, verdadeiramente mana leite e mel. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas. Na nossa vida, é a mesma coisa. Será que nós estamos vendo as correntes que prendem os cães? Ou nós estamos achando que o inimigo já tomou conta de tudo na nossa vida e está nos dominando, atrapalhando da maneira que ele pode? Eu sei que um cristão pode até acreditar nisso. E o que acontece é que o inimigo, às vezes não, com certeza ele está feliz com a honra que ele recebe, de ter acreditado a ele, né, todas as coisas, quando nós o culpamos, né, por todas as nossas dificuldades, as dificuldades de relacionamento, ou quaisquer que sejam elas, né, em que nós nos encontramos. O certo é que nós temos que ver as correntes, né? Está na hora de reconhecermos, no caso, as nossas fraquezas, as nossas más escolhas, os nossos pecados, confessá-los e pedir perdão a Deus. Então vamos ver que o inimigo não receberá tanta honra assim. E ele foge quando ele é confrontado com a verdade. À medida que nós nos submetermos a Deus, ele fugirá. Lá em Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós.
Então, quando nós nos submetemos totalmente a Deus, nós vemos as correntes que seguram os cães, e nós damos honra ao vencedor, a Cristo Jesus, que detém tudo em sua poderosa mão. Então, o limite até onde o inimigo pode ir está determinado em nossa vida, em nossa família, nos males que nos afligem. Deus determina a distância e a profundidade. Até aqui virás e não mais adiante. Uma das coisas, né, assim, da vida cristã, que eu diria maravilhosas mesmo, é que Deus cuida de cada um de nós. Ele se preocupa conosco e não perde o controle em nenhuma situação. Lá em 2 Timóteo 2,19, está escrito assim: Deus conhece os seus. Em João 10,3, está escrito: Ele chama pelo nome as suas ovelhas. Conhece cada um de nós pelo nosso nome. Em Mateus 10,30 está escrito: E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Tudo está nas mãos de Deus. A palavra no Salmo 31,16 está escrito assim: Nas tuas mãos estão os meus dias. Nada pode nos atingir se Deus não permitir. Nada pode me tirar a vida se não for o tempo de Deus. Enquanto o plano de Deus para a nossa vida não se cumprir, ninguém pode impedir, nada vai atrapalhar. É um episódio, né, em que Davi estava fugindo de Saul e todo o seu exército. E Davi estava ali, como descreve no texto de 1 Samuel 23:26, está escrito assim: Saul ia de uma banda do monte, e Davi e seus homens da outra. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul. Porém, este e os seus homens cercaram a Davi e seus homens para prendê-los. Uma situação difícil e concretizada ali, né, de cerco a Davi e a seus homens. Então, humanamente falando, Davi estava nas mãos de Saul. Mas quem tem a última palavra é Deus, que diz: até aqui virás e não mais adiante. No versículo 27, então, continuação desse texto que nós lemos, está escrito: Então veio o mensageiro a Saul, dizendo: Apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Foi coincidência? Na realidade, era imprescindível que o mensageiro estivesse ali, naquele momento, naquele minuto, e desviou todo o foco de Saul e o levou para longe de Davi. Então, mais 5 minutos seria tarde demais e Davi estaria capturado e morto nas mãos de Saul. O que nós podemos e devemos entender é que Deus tem o controle total de tudo. Tudo está, né? Nenhuma situação foge do seu controle, foge dos seus olhos, foge das suas mãos. E a nossa vida também é assim. Apesar, né, de não entendermos, às vezes, no momento, que tudo é para a glória e honra de Deus. O Salmo 91 diz assim: Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido.
Olha que promessa tremenda, que palavra tremenda, o controle de Deus sobre a nossa vida. E nós estamos vivendo época de peste perniciosa. E nós temos esse recurso em Deus quando nós temos fé. A palavra nos promete isso. Então, essa verdade é tão maravilhosa que quando Deus tem um propósito, ninguém nem coisa alguma pode interferir. E eu sei, e a palavra diz, e o testemunho da verdade diz, Deus tem um propósito determinado para cada um, seus filhos, pela fé em Cristo Jesus. Eu sei que tentações ou quaisquer sofrimentos, mesmo sendo causados por pessoas, estão sob efeito da palavra que está registrada lá em 1 Coríntios 10, versículo 13. Ali está escrito, não nos veio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Até aqui e não mais adiante. O inimigo não pode fazer o que quer. Não pode. Mas quando nós lemos os evangelhos, né, a gente até se pergunta, como que ele pôde agir na vida de Jesus como se ele estivesse no controle? Lá em João 19:10, Pilatos fala para Jesus, não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Eu sei que muitas vezes, né, somos confrontados com esse tipo de arrogância, né? No nosso dia a dia, seja em situações pessoais ou situações coletivas, né? Como está acontecendo aí nessas pressões políticas sobre todo o povo. Nós somos confrontados com esse tipo de arrogância. Nós vemos que o homem faz o que quer e se apresenta como se tivesse todo o poder para determinar todos os acontecimentos, limitando ou permitindo. Nós sofremos sob essas circunstâncias e muitas vezes não entendemos o porquê de Deus. Um exemplo que nós temos na Bíblia é o caso de José. José foi parar na prisão, primeiro por causa de ciúmes e de uma mentira. E lá na prisão parecia que também ele estava sob a sorte dos homens. E a experiência dele de pedir ajuda aos homens foi esquecida. E permaneceu ali por mais tempo, por mais 2 anos. E o Salmo 105, no versículo 19 e 20, né, nos dá a resposta a isso. O porquê ele ficou mais tempo na prisão. Ali diz assim, até cumprir-se a profecia a respeito dele, José, e tê-lo provado a palavra do Senhor. E depois nós sabemos tudo o que aconteceu com ele. O faraó mandou soltá-lo e ele se tornou o primeiro poder no reino do Egito, só abaixo do faraó. José, ele precisava dessa experiência que ele teve para a sua purificação, para o seu amadurecimento, para se tornar apto a executar o plano de Deus. A pergunta não é se já sofremos o suficiente. Muitas vezes a gente fica nessa autocomiseração, né? Já sofri
tanto, a minha vida sempre foi assim, assado, né? Mas nós temos que buscar entender, e a resposta é: a experiência te fortaleceu, te purificou, te causou, te levou a uma mudança para melhor? Eu sei que é difícil, mas deveríamos agradecer a Deus pelas pessoas ou situações que nos importunam, pois elas nos ajudam a realizar o plano de Deus para as nossas vidas. Elas estão servindo a um propósito e só podem ir até onde lhes é permitido. Quando nós vemos, né, voltando àquele caso de Jesus, né, no caso de Pilatos, que estava se colocando como, né, o Todo-Poderoso sobre ele, nós vemos que o inimigo pôde agir porque fazia parte do grande plano de Deus. E nós podemos dizer que Deus usa o inimigo. Isto é, o inimigo é obrigado a participar da execução do plano de Deus. Jesus, lá em João 19:1, respondeu assim: nenhuma autoridade teria sobre mim se ti de cima não te fosse dada. E aí nós entendemos o porquê teve que suceder aquilo. Em Mateus 26:54, está escrito assim: como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Jesus teria que passar pelo que ele passou, pela crucificação, pela morte e pela maravilhosa, grandiosa ressurreição que nos concede a vida eterna. Então, se a tua situação atual pode lhe parecer difícil e sem esperança, mesmo assim permanece a palavra de Deus. Até aqui virás e não mais adiante. Ele permite coisas que não nos agradam para que sejamos moldados, purificados, amadurecidos, qualificados. Nós temos que nos submeter a Ele, como Jesus fez, mesmo sendo, muitas vezes, uma cruz pesada pela qual que nós estamos levando, ou pela qual nós passamos. Uma certeza existe: o plano de Deus será realizado na nossa vida, na sua vida. Isaías 58, 8 e 9 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E Jeremias 29:11 diz: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Eu sei que muitas vezes a pressão é terrível, mas creia, Deus determinou o tempo e o fim. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos e sabe muito bem o que suportamos e o que é bom para nós e o que nos leva a crescer e o que nos cura. Não temos motivo para duvidar do amor de Deus, mesmo passando por situações das quais não gostamos. Deus, em seu grande amor, está trabalhando e quer o melhor para você, para mim, para todos aqueles que são seus filhos. Você pode crer nisso? Então se entregue a Deus
que orienta tudo tão maravilhosamente bem, colocando limites em nossa vida e controlando todas as circunstâncias de forma firme, de forma poderosa e gloriosa. Quando Jesus foi crucificado, parecia até que Deus havia sofrido a maior derrota. Talvez o inimigo tenha pensado isso, mas desse fato, Jesus, Deus, triunfou e alcançou a maior vitória da história. Deus tem a última palavra e triunfa sobre qualquer obstáculo, pois ele dirige tudo e tem tudo em suas mãos. Não duvide que Deus exerce o seu até aqui virás e não mais adiante em nossas vidas. Deus impõe limites ao inimigo, à doença, à tentação, ao sofrimento, até às pessoas que nos atacam. Creia nisso. Então haverá uma mudança para a excelência e uma ampliação das fronteiras em sua vida. A nossa fé talvez seja limitada e fraca. Podemos até questionar, como é que Deus poderá fazer isso? Eu sei que, e eu digo que o tamanho da sua fé limita o que Deus pode fazer. Deus é tremendo. Ele é tão grande e poderoso. Lá em Efésios 3:21 está escrito assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus pode todas as coisas. Porém, quando em nossas vidas, nós dizemos a Ele, até aqui virás e não mais adiante, nós limitamos a sua atuação e o desonramos. Nós falamos ali atrás do povo de Israel, que chegou no limiar da terra prometida. E eles mesmos, disseram a Deus, até aqui virás e não mais adiante. Não dá para prosseguir. Não podemos lutar contra os gigantes. O povo colocou limites à ação de Deus. Falta de fé no Deus Todo-Poderoso. Deus já tinha dado a terra a eles. Eles só tinham que atravessar o rio e entrar. Mas eles colocaram limite. Será que essa não tem sido a nossa atitude? Colocado limite a tudo aquilo que Deus pode fazer, que Ele é poderoso para fazer? Nós temos que reconhecer se estamos com as nossas atitudes, com as nossas palavras, os nossos pensamentos, limitando a ação de Deus. Vamos crer verdadeiramente, abrir o nosso coração, crer no seu infinito poder, no seu amor, na sua misericórdia. E aí, então, a situação começará a mudar. Provérbios 23:26 está escrito assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Essa é a mensagem de Deus. Para darmos o nosso coração totalmente a Ele e nos agradarmos dos caminhos que Ele coloca para irmos adiante, não importa quais sejam. Se entregue totalmente ao Senhor, confie nele totalmente e aprenda que os seus caminhos e o seu agir são perfeitos,
são benéficos a cada um de nós. Deus é quem determina quão profundamente e até onde vai a nossa vida. Só temos que crer, confiar, porque ele diz, né? Até aqui virás e não mais adiante àqueles ou às situações que querem nos atribular, nos prejudicar. Amém? Que essa seja a nossa meditação de hoje, já deu o nosso tempo. Deus abençoe a todos, uma boa noite, um bom descanso e até amanhã, na graça de Deus.